13 de novembro de 2023. Nós estamos na segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus. Vos acolho com a paz, sejam todos bem-vindos. Uma alegria nós nos reunirmos nessa segunda-feira, iniciarmos a nossa semana de trabalho, de estudos na presença do Senhor. Sejam bem acolhidos. Nós vamos meditar nesta manhã, meus queridos, o texto do livro da Sabedoria. É o início do livro da Sabedoria, o capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e o seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra muito bonita. Hoje nós iniciamos em comunhão com a igreja a reflexão sobre o livro da sabedoria. O livro da sabedoria, como o próprio nome nos informa, é um texto sapiencial, um texto que vai nos levar à reflexão de coisas muito pontuais sobre a nossa vida, o nosso cotidiano. E algo singular nesse livro da sabedoria é que o livro da sabedoria, o escritor, o autor, ele personifica a sabedoria. Então, para este livro, a sabedoria é uma pessoa. E é evidente que essa pessoa de que fala o texto é o próprio Deus, né? Deus é a sabedoria suprema. Muito bem, meus queridos. Hoje nós ouvimos esse texto muito bonito e o versículo 2 fala algo muito interessante. A sabedoria se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Olha que bonito. Meus queridos, Deus, ele se deixa encontrar. Essa é uma realidade muito sublime para nós. Sabe por quê? Tantas vezes, em alguns acontecimentos da nossa existência, nós nos sentimos sozinhos. Em tantos momentos da nossa vida, nós nos sentimos frágeis, fracos, impotentes ou incapazes de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Quantos momentos nós passamos por cansaços, por vontade de desanimar, de desistir, né? Quantos momentos não veio na nossa cabeça o desespero, o que vou fazer, como vou fazer, o que fazer nessa situação? E tudo isso mostra a nossa incredulidade, porque Deus disse, esse segundo versículo desse capítulo 1, e ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas. E nós, meus queridos, de maneira muito frequente, nós exigimos provas de Deus para que ele manifeste seu amor. Quantas vezes nós exigimos de Deus coisas que nós pensamos ser o essencial ou necessário, quando na verdade Deus, que conhece todas as coisas, sabia que não era o essencial e o necessário. Então aprendemos com esse texto de hoje
ele se deixa abraçar, se deixa possuir, se deixa encontrar. Que nós busquemos de maneira constante, frequente a Deus. Busquemos, que nós possamos ir ao encontro de Deus. Meus queridos, Deus ele se deixa encontrar, né? Nós ouvimos no último versículo, versículo 7, que o Espírito do Senhor, ele enche toda a terra, ele perscruta toda a realidade da criação. Acontece que existem algumas situações que faz com que Deus ele se dissipe, ele se afaste do nosso convívio. É o que nos informa o versículo 4. Olha só, a sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. No versículo 3, nós ouvimos, pois os pensamentos perversos afastam de Deus. Olha só, meus queridos, quantas coisas têm nos afastado de Deus? É um momento propício para nós refletirmos. Nós somos criados, eu tenho plena certeza, você que está a escutar essa reflexão, você foi criado com bons valores, com boas virtudes, com bons costumes. Você sabe o que é o certo, você sabe o que é o errado. Você sabe qual é o caminho que você precisa fazer na sua vida para que você possa dar passos em todas as dimensões da sua existência. Por que que nós, às vezes, hora ou outra, regredimos? Se nós sabemos o que precisa ser feito, se nós sabemos o que é o certo, se nós sabemos o que agrada a Deus, tomemos consciência que muitos dos nossos pensamentos e das nossas ações, das nossas iniciativas, muitos dos nossos projetos nos tiram de Deus. Quantas coisas têm nos afastado de Deus? Primeiramente no relacionamento nosso conosco mesmo, os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, né? A nossa falta de fé em Deus, a nossa falta de esperança, que nos leva a perseguir aquilo que nós achamos que seja o essencial. Quantas vezes nós quebramos a cara porque nós não ouvimos a Deus? Quantas coisas têm nos afastado de Deus também no relacionamento interpessoal? Reflitamos sobre isso. As impaciências, injustiças, os julgamentos, a rispidez, a arrogância, né? A ofensa, tantos conflitos nos nossos seios familiares, nossos relacionamentos, nossos trabalhos. Não deixemos, meus queridos, que nada nos tire de Deus. Não deixemos, não deixemos, mas pelo contrário, que nós nos aproximemos de Deus e de sua sabedoria. Sabedoria essa que nos ensina a viver segundo o agrado de Deus e assim gozar de uma felicidade verdadeira, né? Eu tenho plena certeza que você, como também eu, nós somos pessoas boas, de coração bom. Mas quantas vezes nós nos deixamos envolver pela maldade? Quando a gente quer retribuir o mal com o mal, quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando a gente quer prejudicar alguém porque nós decidimos ou nós julgamos aquela pessoa merecer o mal, não nos deixemos envenenar pelo mal. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Pelo contrário, né? Lancemos-nos nos braços de Deus e deixemos Deus conduzir a história. Quando nós deixarmos de maneira efetiva, meus queridos, Deus conduzir a nossa história, nós vamos ver grandes transformações acontecerem na nossa existência. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Por isso que o texto começa no versículo 1, o escritor está dizendo assim: tende bons sentimentos para com o Senhor, procurai-o com simplicidade de coração. Que Deus nos ajude e que nós aprendamos a viver felizes, a viver bem com a gente mesmo e com o outro. Não precisamos de grandes coisas, meus queridos, para sermos felizes. A simplicidade, a alegria, a convivência, valorizar as pessoas, valorizar a si mesmo, deixar de lado as implicâncias, deixar de lado aquelas coisas que têm nos atrasado em nossa vida, deixe para trás, que nós possamos dar passos adiante, prosperar espiritualmente, que nós possamos gozar desta alegria
de servirmos a Deus e também de nos configurarmos a Ele. Sermos santos, plenos, felizes, pessoas positivas com ótimos sentimentos, cheias de virtudes. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Desejo uma semana estupenda, com ricas e abundantes bênçãos por parte de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.